Bem, meus queridos irmãos, irmãs, companheiros no ideal espírita, que essa paz, que essa serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa se fazer presente neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus, se possível tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que permite um melhor aprofundamento em termos de conhecimento, e tenho certeza também que já começa a despertar dentro de mim, de você, de todos nós, um desejo imenso de podermos assim tentar diminuir, reduzir as dificuldades e as necessidades do nosso próximo. Bem, nós estamos empenhados em um tipo de trabalho que é interpretar de uma maneira mais simples, mais fácil de compreender os ensinamentos de Jesus. E nós temos como base do estudo da noite de hoje uma passagem do Evangelho que se chama Bodas de Caná. Está no Evangelho de João, capítulo 2, ainda início dos trabalhos de Jesus, versículos de 1 a 11. Bodas de Caná, vocês já devem até ter ouvido falar nessa passagem. Trata-se do primeiro milagre de Jesus. Foi quando ele transformou a água em vinho. Mas veja bem, nós não vamos gastar o tempo que temos na noite de hoje, tentando entender, compreender como, de que jeito, qual o modus operandi que Jesus utilizou para transformar a água em vinho. Não por esse lado. Não é nosso objetivo. Isso é um verdadeiro desafio às leis da química e da física. Nós vamos, portanto, deixar de lado o como Jesus transformou a água em vinho. Mas nós vamos entender, tentar compreender o porquê. Sim, não o como, mas sim o porquê. Mesmo porque Allan Kardec, logo no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro ao dizer: o Evangelho do Cristo se divide em 5 partes: os milagres, as profecias, a posição da igreja, a vida de Jesus e o ensino moral. Allan Kardec foi claro, ele falou assim: vou deixar de lado, nós vamos descartar os 4 primeiros e vamos ficar somente com o ensino moral. Porque uma vez bem compreendida, bem entendida, essa parte do ensino moral contido no Evangelho, essa é a parte mais importante, essa é a parte mais relevante, essa é a parte que pode nos tornar seres humanos bem melhores. Diz ele que essa nossa limitação da compreensão, escrever essa palavra, essas duas, limitação da compreensão, diz ele que essa limitação da compreensão limita a nossa vida, limita os nossos movimentos e acaba nos escravizando. E essa escravidão referente à limitação da compreensão é a pior escravidão que existe. É o tipo de escravidão que nos chega perante alguns problemas da vida e nós temos que enfrentar sem saber como resolver. E nós estamos a todo momento, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no nosso casamento, em todo quanto é lugar que nós estamos enfrentando situações adversas. E quanto menor essa limitação, mais dificuldade nós temos de enfrentá-las. Bem antes lá, Jesus disse assim no Evangelho de João 16:33. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele até que completou, falou assim: mas quem me seguir jamais andará num caminho de trevas, e sempre num caminho de luz. Posteriormente, Allan Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, colocou muito bem. Perguntou assim: é possível a plena felicidade na Terra?
E as entidades benevolentes do plano maior responderam: não, o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Haverá muita alternância entre períodos de sofrimento, provas e expiações e momentos de felicidade. E para se conquistar esses momentos de felicidade, diz Allan Kardec, que é preciso muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, muita perseverança da nossa parte. Então nós temos Jesus que colocou muito bem: no mundo tereis aflições. Nós temos Allan Kardec colocando que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E nós temos também aí, depois, numa boa parte das obras de Chico Xavier, as colocações dos espíritos que nós somos muitos suscetíveis às chamadas doenças da alma, enfermidades do espírito. O que seriam isso? Vou falar algumas para vocês, e você vai se reflexionando, se interiorizando, para ver se porventura você tem alguma delas. Angústia, medo, períodos de tristeza, momentos de depressão, raiva, mágoa, ódio, ressentimento, ciúme, inveja, orgulho. Isso são as enfermidades da alma. Somando isso, nós temos também o problema da dinâmica da vida moderna. Nós não podemos negar que 10 anos para cá houve uma mudança muito radical no mundo. E hoje nós temos a todo momento situações assim adversas, como problema de relacionamento, dificuldade de lidar com o marido, dificuldade em lidar com o filho, dificuldade de lidar com a esposa, problema de pais adoecidos, problema de melhora da parte profissional, falta de dinheiro, excesso de trabalho, trânsito horrível. Isso é só mais uma também. São chamados problemas naturais da existência, que são aqueles que nós não queremos para a nossa vida. Nunca imaginamos que possa acontecer conosco, mas uma hora ou outra, como vivemos no planeta Terra, como somos espíritos diferentes, vivemos em grupamento, uma hora ou outra eles acabam acontecendo com a gente. Por questão de tempo também eu vou citar mais ou menos 2 ou 3 desses tipos de problemas naturais da existência. No mês de abril nós fizemos a primeira aula de um curso de espiritismo, de um centro localizado ali perto do Shopping Avenida, e o curso era O que é o Espiritismo, do próprio livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Esse curso constava de 30 minutos na primeira aula inicial, que era uma exposição a respeito do assunto, e os outros 30 minutos seria para as pessoas se apresentarem, se conhecerem. Muito justo, irão ficar 8 meses juntos, é bom, é muito justo que eles se conheçam, e digam por que estão lá. Então fizemos os primeiros 30 minutos de exposição, e depois passamos a segunda parte do trabalho, que foram as apresentações. Tinham 58 pessoas, metade espíritas, uns 3 evangélicos e uma boa parte também católicos. Então começaram as apresentações, levantou o primeiro, falou: me chamo Manuel, eu sou aqui da casa, eu vim fazer o curso para melhorar o meu conhecimento. O outro também se levantou, frequentava o Kardec, e que morava ali por perto e ia fazer o curso. Levantaram-se os evangélicos e questionaram a respeito de um entendimento melhor para algumas situações. E depois começaram a se levantar os católicos e fazerem as apresentações e as exposições dos motivos que os trouxeram ali. Diziam que não encontravam no catolicismo determinado tipo de resposta para alguns tipos de situações, de problemas que viviam, acreditando que no espiritismo tinham as respostas para tudo. Então levantou-se a primeira, ela falou assim: olha, me chamo Marlene, eu tenho uma filha que fez 18 anos na semana passada, e a minha filha, quando ela fez 18 anos, ela chegou em mim e no meu marido, ela falou assim: olha, eu estou apaixonada por outra mulher, e eu vou viver com ela, então estou saindo de casa. Como que você resolve isso? A quem se procura para solucionar esse tipo de problema? Levantou-se uma outra assim e falou: olha, eu me chamo Maria, esse aqui é meu marido, ele está comigo, nós temos um filho que é casado faz 5 anos, e ele tem uma netinha de 3 anos, ele tem uma filha que é a nossa netinha, ela tem 3 anos, e essa nossa netinha,
Ela fica conosco desde quando nasceu, porque eles vão trabalhar, o meu filho, a minha nora, eles vão trabalhar e ela fica conosco, ficou conosco, desde quando nasceu até agora que tem 3 anos. Acontece que a minha nora se separou do meu filho, e é uma separação conflituosa, e a minha nora falou que essa netinha, tanto eu como meu marido, não vamos ver nunca mais. E ela é a nossa razão de viver. É a presença da justiça divina. Quando chega uma idade, os filhos vão embora, mas vêm os netos para dar uma certa continuidade na alegria do casal. Como que se resolve isso também? Problema natural da existência. Levantou-se uma outra lá e falou: olha, eu me chamo Neiva, olha, acontece que eu tenho meu marido que ele bebe meia dúzia de cerveja por dia, todo dia ele bebe 6 cervejas, mas é um excelente pai de família. Meus filhos adoram ele, gostam tanto dele que no fim de semana ele vai jogar bola e vai jogar tênis com os meus filhos. Meus filhos adoram meu marido. Mas ele bebe 6 cervejas por dia, agora começou a chegar 10h30, 11 horas. Mas ele é um excelente trabalhador, nunca faltou um dia do trabalho. Acontece que ele bebe 6 cervejas por dia, está chegando 10h30, 11 horas, e agora está começando a ir dormir e ir para a cama sem querer tomar banho também. Isso está me revoltando, não estou gostando disso. Mas é um excelente pai de família, ele é trabalhador, e além do mais, todos gostam dele. Vejam vocês que os meus pais gostam mais do meu marido do que de mim, que sou filha deles. Como que resolve isso também? Será que uma separação seria uma boa alternativa? Ou será que tem um marido melhor do que esse? Então nós temos esses chamados as situações adversas. Nós temos Allan Kardec colocando o planeta de provas e expiações. Nós temos Jesus falando que o mundo seria de aflições. Nós temos as situações naturais da existência, essas colocamos. Nós temos a susceptibilidade da facilidade de adquirir com muita facilidade as doenças da alma, as enfermidades do espírito. E nós temos também, convivemos com os problemas de relacionamento. E nós somos limitados na compreensão. O que quer dizer limitação da compreensão? Quer dizer baixo nível espiritual da nossa parte. Quer dizer pouco entendimento dos ensinamentos de Jesus. Isso aí quer dizer que nós estamos muito distante da presença de Deus e de Jesus em nossos corações. Limita a nossa compreensão. E temos dificuldade de enfrentar essas situações. Allan Kardec, com muita precisão e inteligência, na questão 76 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que é o Espírito? E as entidades respondem: é o princípio inteligente da vida. Então veja as situações. Nós temos essa quantidade enorme de situações adversas, e nós temos o Espírito, que é o princípio inteligente da vida. Agora, o Espírito é uma coisa extraordinária, mas ele é frágil. Muito frágil. Você quer ver como que funciona? Olha, nós temos na semana 7 dias. 7 dias na semana. E cada dia tem 24 horas. Se você multiplicar, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 2, 14, 168 horas. E isso não venha me dizer que ela tem menos e ele tem mais, não. O princípio da justiça de Deus é igual para todo mundo. Agora, como que nós gastamos isso daí? Como que você gasta essas 168 horas que você tem disponível na semana? Olha, eu não sei, cada um deve gastar de uma maneira, mas nós temos uma regra aritmética, nós temos um estudo que diz que as pessoas gastam 45 horas, de 40 a 50 horas, com trabalho. O corpo físico precisa disso, é essencial, é muito bom que o indivíduo gaste essa quantidade de horas aí trabalhando. CLT diz isso mais ou menos, 40 a 44 horas, 44 horas, 45 para arredondar. O corpo físico precisa também de repouso, essencial que a pessoa durma aí em média mais de 6 horas e menos de 8. Uma média de 7 horas, 7 vezes 7, 49, 50 para arredondar, com repouso. Aí você fala assim, mas o corpo físico precisa de alimentação.
2 horas por dia, 1 hora de almoço, 7 dias vezes 2, 14, 15 horas para alimentação. Aí você diz assim, mas o corpo físico também precisa de uma bela caminhada à tarde, ou precisa fazer uma academia para se manter forte, ou precisa assistir 2 novelas por dia por uma questão de lazer. Então vamos lá, mais 2 horas vezes 7, 14, para arredondar 15. Aí nós temos 30, 80, 125. 125 é ideal para qualquer corpo físico gastar durante a semana. Agora, quanto nós gastamos para melhorar o nosso nível espiritual? Quanto de tempo nós estamos usando para fortalecer o nosso espírito? Que de acordo com a questão 76, é o princípio inteligente da vida, é que te move para lá, para cá, que te faz andar, te faz pensar, te faz fazer isso, fazer aquilo, tudo por conta do espírito. Deveria ser muito mais fortalecido, para que a gente pudesse enfrentar essas situações com mais equilíbrio, com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais compreensão. Aí sim seria o caminho da felicidade, o caminho que conduz a Jesus. Mas a maioria das vezes nós gastamos 1, 2 horas. Eu não sei você, eu faço 2 palestras por semana, estudo 3, 4 horas. Seriam 4, 5 horas para 43 que fica sobrando. É muito pouco aquilo que usamos no fortalecimento do espírito. Então Allan Kardec, no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está pleno de razão. Ele diz assim: quem conseguir avançar, quem de nós começar a entender, compreender, reflexionar que há necessidade de se levantar de manhã, fazer uns 5, 6, 7, 8, 10 minutos de oração, que é uma conexão com Deus, conexão com Jesus. Quem de nós conseguir avançar e conseguir tirar uns 15, 20, 30 minutos durante um dia da semana e deixar marido de lado, deixar esposa, deixar televisão, deixar filhos e fazer uma interiorização, falar: o que está acontecendo comigo? Qual é o meu ponto de felicidade? Aonde está meu ponto de sofrimento? O que é que está me atrapalhando? Qual a coisa que está bom para mim? O que está me prejudicando? Uma interiorização para diminuir a limitação e largar a mão do não sei porque eu tenho isso, não sei porque eu tenho aquilo. Quantos de nós estamos buscando um trabalho no bem, ou melhorar essa continuidade, ou mais assiduidade no local da religião que nós frequentamos? Então, nós usamos muito pouco tempo. Quer ver para entender melhor isso? Vou contar uma história para vocês. Vai entender, compreender melhor como que isso funciona. Tinha uma empresa que precisava de 2 funcionários. E uma empresa, quando precisa de funcionários, eles lançam mão de um recurso muito natural, vão até o jornal, fazem um anúncio e na semana seguinte aparece ali uma quantidade de candidatos. Na semana seguinte, o chefe do departamento pessoal, do Recursos Humanos, ele fez uma avaliação dos candidatos e selecionou 2. Chamou eles, falou: vocês 2 foram os escolhidos e notadamente deverão começar a trabalhar, mas ainda vai ser necessário passar pelo último teste. E esse teste consta, essa empresa deveria ser ali para o lado de São Carlos, para frente, não deveria ser em Rio Preto, porque aqui nós não temos morro, montanha. Essa empresa deveria ter uma montanha, um morro do lado de mais ou menos 150 metros, 1,5 quadras. Então o chefe do Recursos Humanos falou: estejam aqui amanhã cedo e vocês vão subir essa montanha, esse morro, mais ou menos 150 metros, e vocês tragam 20 grãos de feijão para colocar embaixo da sola do pé com a palmilha do sapato. A prova é essa: subir o morro com 20 grãos de feijão embaixo da sola do pé com a palmilha do sapato. No outro dia de manhã, às 7 horas, estavam lá os 2 candidatos. E o chefe do Recursos Humanos chegou e falou: então, trouxe os feijões? Trouxe. Colocou? Coloquei. E você trouxe os feijões? Trouxe. Colocou? Coloquei. Então, comecem a subir. E os 2 começaram a subir o morro. Quando chegaram mais ou menos a 1/3 do caminho, 50 metros mais ou menos, um deles se ajoelhou, sentou e falou para o outro: olha, eu não consigo. A dor é intensa. Estou sofrendo demais. Não vou conseguir, vai você.
O outro, muito amigo, muito camarada, chegou até ele e falou assim: não, tenha fé, rapaz, vamos, seja perseverante, eu te dou o braço, eu te ajudo e você consegue. E ele pegou no braço do outro candidato e conseguiram subir mais um pouco. Subiram 100 metros, 2/3 do trecho. Aí esse sentou de novo e falou para o outro: agora não dá mais, a dor é muito forte, a dor é intensa, estou sofrendo demais, não consigo, vai você, vou desistir. Aí o outro chegou nele e falou: não vai desistir não, você é casado, você tem 2 filhos, você paga aluguel, você precisa desse trabalho, vamos, com mais um pouco de esforço, você consegue, você sobe. E ele pegou novamente no braço do outro candidato, do outro colega, e com muito esforço, com muita perseverança, os dois chegaram até o topo da montanha. Moral da história: os dois seriam contratados, porque os dois passaram no teste. Mas lá em cima, no alto do morro, aconteceu um fato inusitado, um fato diferenciado. Foi quando esse daqui tirou o sapato e ele percebeu que embaixo da sola do pé estava toda ensanguentada. Ele olhou para o outro e falou assim: nossa, nunca passei por tanta dor, nunca sofri tanto na minha vida. Ele olhou para o outro e falou: mas tem alguma coisa errada, eu estou com os pés todos ensanguentados, sofrendo, doendo, e você até o momento não reclamou de nada. Falou assim: olha, estou achando que você não colocou os grãos de feijão embaixo da sola do pé com a palmilha. O outro falou: coloquei sim. Ele falou: mas então você tem que me explicar como eu estou sofrendo e você não. Aí o outro falou assim: é que eu dei uma leve cozinhada nos feijões antes de pôr embaixo da sola do pé. Agora, você teria lembrado de fazer isso? Você teria lembrado? Nem eu. Então daí nós podemos deduzir o seguinte: quem sabe mais, sofre menos. É, isso mesmo. Quem sabe mais, sofre menos. E não venha você a me dizer que isso é somente na parte profissional, que isso é só na parte do elemento que estuda, que se profissionaliza mais, ele consequentemente tem um nível melhor de profissionalização, ganha mais, tem mais prosperidade. Não, não só no campo do trabalho, isso também no campo da espiritualidade. Todo aquele que tem um pouquinho mais de nível espiritual, todo aquele que tem menor essa limitação da compreensão, todo aquele que tem mais perto a presença do Cristo e de Jesus no seu coração, não que ele vai deixar de sofrer as consequências naturais da existência, não que ele não vai passar por períodos de adversidade, mas ele notadamente terá muito mais conhecimento, terá muito mais serenidade, estará muito mais qualificado a enfrentar essas dificuldades. Bem, mas vamos ao texto, vamos ao ensinamento, a passagem que está nesse Evangelho de João. Para entender, compreender essa passagem do Evangelho, nós temos que fazer uma viagem no tempo. Não é uma viagem muito longa, menos de 2000 anos, mas para fazermos essa viagem seria bom que Jesus fosse conosco. Não sei se essa companhia é muito bom ou é muito boa para vocês, não, mas seria bom que Jesus fosse conosco. Nós vamos voltar até o ano 30 da era cristã. Nós vamos até a aldeia de Nazaré. Lá um moço forte, aparentando mais ou menos 30 anos, cabelos longos jogados nas costas, corpo atlético, olhar calmo, sereno e tranquilo. Ah, se você porventura viveu uma encarnação nessa época e fosse do sexo feminino, teria se apaixonado por Jesus. Tenha dúvida. E outra, falava manso com as pessoas. Como é bom quando os outros falam manso conosco. Jesus deixa a aldeia de Nazaré, fica mais ou menos 30, 40 dias na montanha, e ali ele se completa espiritualmente. Deixa essa região montanhosa e se dirige para uma região muito bonita, denominada Galileia, Mar da Galileia. Era um lago de Genezaré, de Tiberíades, mas chamavam de mar porque tinha 13 quilômetros de extensão. De uma margem não se via outra. Cidadezinha, 5 ao redor, de pessoas muito simples, pescadores, humildes. Jesus conhece no primeiro momento André, torna-se seu primeiro discípulo.
André mostra a Jesus um sujeito muito forte, agressivo, barbudo. E André fala: meu irmão Simão estava arrumando as redes. Jesus olha para ele e fala: a partir de hoje vai se chamar Pedro e será um grande pescador de almas. Um pouquinho mais para frente, assim do lago, tinha um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção agressiva e dura de seus 2 filhos. Naqueles tempos os filhos eram muito difíceis de educar, hoje é muito mais fácil. Mas ele chamava a atenção agressiva e dura, e aqueles 2 também, Tiago maior e João. João, 21 anos, menino de tudo. Estava formado o primeiro time de Jesus, seriam 12, mas esses 4 é que estariam sempre mais presentes na vida do mestre. Certo dia Jesus está à beira do lago, fazendo uma pregação a respeito do reino de Deus, passando para um grupo de 40, 50 pessoas a respeito da compreensão, do amor, da paciência, do perdão. Quando Jesus termina, aquele grupo se dispersa, vão embora. E Jesus olha para Pedro assim, e Pedro está triste. E Jesus pergunta, fala: mas que foi, Pedro? Não gostou da preeleição? Pedro olhou para Jesus e falou: achei muito interessante, achei muito bonito, eu gostei da preeleição, sim, mestre, mas acontece que lá na minha casa eu tenho uma família enorme, e eles não vivem somente do reino de Deus, eles precisam de alimento também para o corpo físico. E hoje, mestre, eu não pesquei nenhum peixe, e eu não tenho dinheiro para comprar alimento para eles. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, veja bem, então, por que não mudar a estratégia? Por que não pescar diferente? Por que não avançar um pouco mais, Pedro? Por que não jogar as redes em águas mais profundas? Pedro poderia até contestar Jesus, poderia sim. Pedro poderia ter olhado para Jesus e falar: espere aí, você chegou aqui faz uns 30, 40 dias, eu pesco nessas águas faz 15 anos, está querendo me ensinar a pescar? Mas ele não contestou Jesus, não contestou. Eu fico pensando nesse ensinamento, e Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele também faz algumas colocações a respeito do seguinte: você tem algum projeto parado? Tem algum sonho que está demorando para se realizar? Tem algum ponto de sofrimento na família? Tem alguma dificuldade, algum obstáculo que não quer ceder? Pensou nas palavras de Jesus? Por que não mudar a estratégia, Pedro? Por que não pescar diferente? Por que não avançar um pouco mais? Por que não jogar as redes em água mais profunda? Está desanimado, Pedro? Vamos fazer diferente hoje? E foram um pouquinho mais para frente. E esse lago da Galileia tem lugar que dá 50 metros de profundidade. Mas foram um pouquinho mais. E o resultado não deu outro. O barco voltou lotado, abarrotado de peixes. Jesus fica mais uma semana nessa região da Galileia e resolve voltar para Nazaré, sua cidade natal. Quando ele vem chegando pertinho da sua casa com os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, quando ela vê o filho querido chegar, ela corre lá e dá um abraço bem forte, e fala para ele, fala: filho, meu coração transborda de alegria, Deus ouviu todas as minhas preces, porque nós temos hoje um casamento em Caná, e a família, os pais dos noivos, são muito conhecidos da nossa família. Naqueles tempos eles valorizavam muito esse processo de família. E Jesus diz a ela, fala: olha, mamãe, se eu puder levar meus discípulos, meus amigos, tudo bem, vamos. Ela falou: então vamos. E foram para Caná. Caná distava assim mais ou menos 6 quilômetros, como se aqui fosse Nazaré e Caná fosse assim Chimite, 6 quilômetros, 1 hora e meia de caminhada a pé. Naquela época era na sandália.
Quando eles chegaram na festa, Jesus, os apóstolos, sua mãe, se acomodaram aqui de um lado do salão. E vocês imaginam que quando vocês vão numa festa de casamento, de aniversário, vocês percebem que estão todos alegres, cantando, bebendo e se divertindo. E nessa festa em Caná, a mesma situação se apresentava. Todo mundo bebendo, comendo e se divertindo. Muita carne de porco, carne de ovelha, carne de carneiro e dá-lhe vinho. Dá-lhe vinho. Naqueles tempos o vinho era sinônimo de alegria. Muito vinho, as festas eram regadas a muito vinho. Maria se instala do lado do salão e mais ou menos no meio da festa ela dá uma olhada para o fundo assim, aonde estavam os pais dos noivos, e ela percebe que eles estão tristes, o olhar está entristecido, e ela deixa essa parte do salão e vai até o final do salão, e chega lá e fala para os pais dos noivos, eram amigos dela, fala assim, nossa, mas por que tanta tristeza? Então a festa linda, maravilhosa, todo mundo comendo, cantando e se divertindo, e vocês tristes? Aí eles dizem assim para Maria, Maria, estamos entristecidos sim, agoniados, desesperados, porque o vinho acabou e nós não temos dinheiro para comprar mais. E aí que está, naqueles tempos, se houvesse algo que pudesse constranger e fosse uma desonra total, era quando você fizesse uma festa e o vinho acabasse no meio da festa. Era motivo de muita vergonha, de muita desonra. E como Maria também não tinha dinheiro para repassar a eles, ela simplesmente retorna ao seu lugar. Jesus percebe. E ele vai até ela e fala, mamãe, mas por que tanta tristeza? Maria apenas relata o que os pais dos noivos disseram. Olha, filho, o vinho acabou. E Jesus até que dá uma resposta um pouco contundente. Ele diz assim para sua mãe, mamãe, mas que queres de mim? Maria não faz questão da resposta, não. O primeiro serviçal que passa assim, ela chama ele e fala, esse é meu filho, fazei tudo o que ele vos pedir. Olha essas palavras aí, nós vamos interpretar elas. Fazei tudo o que ele vos pedir. E eles vão até um lado do salão assim, e Jesus pergunta para o serviçal, o que tem nessas talhas? Talhas eram barris, para nós hoje, tonéis, eram 6. Jesus pergunta o que tem nessas talhas, e o serviçal responde, tinha vinho, mas só tem um pouquinho, vou servir pela última vez. Do outro lado tinha outras 6 talhas de pedras, e Jesus pergunta, o que tem nessas outras talhas? Eram talhas de pedras, e o serviçal responde assim, também estão vazias. Emmanuel também comenta muito bem isso, no livro Fonte Viva, quando ele diz que muitas vezes também os nossos corações estão também endurecidos, os nossos corações muitas vezes também estão vazios, iguais àquelas talhas de pedra. Jesus mandou encher d'água, e talvez os nossos corações muitas vezes falta essa água que jorra do peito de Jesus, que é uma água pura, cristalina, que cura, que liberta, que transforma, que dá motivação, que nos mostra um caminho de luz, de paz, de serenidade, de paciência e de felicidade. E Jesus manda ele encher de água, ele enche, e fala, vai lá servir agora. E o serviçal vai lá e começa a servir aquele vinho transformado, aquela água transformada em vinho. E quando o serviçal começa a servir, acontece um fato diferente, porque todos aqueles que bebem dessa segunda remessa do vinho, vão todos cumprimentar os pais do noivo, e vão lá e falam, nossa, o que aconteceu? Nós já bebemos na primeira rodada um vinho de excelente qualidade, e esse que você está nos servindo é melhor ainda. Não sabiam explicar, mas sabe o que acontecia? O pessoal estava acostumado naqueles tempos, eles faziam uma jogada de marketing ou de economia, que muitas festas ainda fazem até hoje, que é de servir primeiro o vinho bom e depois servir o vinho ruim. Era muito comum fazer isso, porque era uma medida de economia. Isso acontecia com muita facilidade, porque
As pessoas, depois que elas estão beberricadas, que elas já estão bêbadas mesmo, tu pode dar o vinho de pior qualidade que as pessoas nem sentem a diferença. É mais ou menos assim, depois que a pessoa está beberricada, eles davam o vinho ruim e as pessoas nem sentiam a diferença. Então serviu-se primeiro um vinho bom e depois serviu um outro de melhor qualidade ainda. E aí, a festa que tinha uma previsão de 2 dias, passou para 3 dias. Jesus, Maria e os apóstolos não ficam até terminar a festa. Eles resolvem retornar a Nazaré. E no caminho de volta, Pedro que não era muito letrado, muito intransigente, ele abeira-se de Jesus e fala assim: olha, mestre, você fez um negócio hoje que eu não concordei não. Você prega de um jeito e faz do outro. Você sempre condenou o excesso. Você sempre foi contrário à bebida de álcool. E hoje o que você fez, você facilitou o excesso e incentivou o pessoal a beber mais. Jesus puxou Pedro do lado assim e falou assim: Pedro, não te ensinei a amar o inimigo? Ensinou. Não te ensinei a gostar de quem não gosta de você? Ensinou. Não te mandei você fazer o bem a quem te faz o mal? Mandou, mestre. Se eu te mandei amar o inimigo, o que não fazer por um amigo? O que não fazer, Pedro, para uma pessoa da nossa família? Olha as palavras de Jesus. O que não fazer para uma pessoa da nossa família? Pedro, quando eu transformei a água em vinho, não quero que você veja o como, eu quero que você veja o porquê. Eu fiz isso para devolver a felicidade à minha mãe. Eu fiz isso para devolver a felicidade a pessoas que estavam tristes e agoniadas. Pedro, quando eu fiz isso, eu procurei levar recurso às pessoas que estavam necessitadas naquele momento. Então aí nós começamos a entender e compreender não o como se transforma a água em vinho, mas o porquê tem esse texto do ensinamento no Evangelho de Jesus. Bem, nós, por uma questão de tempo, nós teríamos 4 situações para fazer uma análise assim, uma interpretação assim, bem mais profunda, mas por questão de tempo nós vamos reduzir para 2 ou 3. A primeira, nós temos que Jesus foi com sua família a uma festa de casamento. Então o Evangelho nos mostra claramente que o casamento, ela é uma festa de confraternização, de alegria, de projeto e de sonhos futuros. Isso, casamento é isso. É um projeto. É uma festa de sonhos e projetos para o futuro. Mas nós não podemos negar que todo casamento também tem seus imprevistos, tem suas dificuldades e tem suas crises. Porque no primeiro momento o jovem, ele mora na casa dos pais, ele é solteiro, ele tem roupa lavada, ele tem comida na mesa, ele não paga aluguel, ele tem internet banda larga, ele não paga água, luz, telefone, e os bobos ainda se inventam de querer casar. E ele vai querer casar, o jovem. No ele querer casar, ele deixa todas essas facilidades e começa a enfrentar as dificuldades da vida. É uma outra existência, é uma outra responsabilidade. E nós não podemos negar, não vamos ser ingênuos. Todos os casamentos, ele tem seus imprevistos, tem seus obstáculos, tem suas crises. Não por falta de amor. Não por falta de amor. Por descuido, por negligência, pela própria dinâmica da vida. Vejam vocês um exemplo simples. Eu no dia 3 de abril, eu marquei uma palestra no Allan Kardec, e quando eu cheguei em casa e eu pus a minha agenda assim em cima da mesa, minha esposa chegou assim e falou: nossa, tu marcou palestra no dia 3 de abril? Falei: marquei sim, qual o problema? Ela falou: o problema é que você não tem consideração nenhuma por mim, porque dia 3 de abril é o dia do meu aniversário. E o grande problema é descuido, sabe, negligência, dinâmica da vida. E o grande problema é que a mulher fica bicuda uma semana, né? E mulher, quando é rejeitada, ela é um problema para 2 a 3 encarnações seguidas, né? Principalmente. Então não por falta de amor, por negligência, descuido, dinâmico, surgem os imprevistos, surgem as crises. Lá em Caná, nós tínhamos uma festa de casamento, e o Evangelho é claro, e o texto nos mostra que lá também, naquela festa de casamentos, nós tínhamos um imprevisto, tínhamos uma crise, e o casamento ia acabar. Logo no primeiro dia do casamento, estava sujeito de terminar. Só que lá nós tínhamos
a presença divina de Jesus. Então é isso que o texto do Evangelho nos mostra, que talvez nos lares a principal companhia ainda é a do Mestre Jesus. Depois, no segundo entendimento de compreensão, de estudo do texto, nós temos que Jesus foi com a sua família. E nós não podemos negar que a família é o palco, é o cenário, aonde nós levamos todos os nossos sucessos, nós extravasamos todas as nossas alegrias, mas também é a família em que existe de vez em quando os pontos de sofrimento. Porque no primeiro momento, nós temos uma família de mais ou menos 5 ou 6 pessoas, e Chico Xavier, ele dizia claramente que numa família de 5 ou 6, nós já temos 2 desafetos do passado. Ou seja, numa família de 5 ou 6, nós já temos 2 problemas. E quando nós casamos, nós negociamos a esposa, e já vem mais um sogro e uma sogra de presente. E junto vem um pacote fechado, uma meia dúzia de cunhados, tios, sobrinhos. Então a família de 5 ou 6 passa a ser 26. E nós não podemos negar, toda família tem problema. Seja ele um pouco mais grave, um pouco mais leve, um pouco mais moderado, mas todas as famílias têm os seus pontos de problemas. E na maioria das vezes, quando existe um problema, um ponto de sofrimento na família, nós somos sempre buscando os culpados. Talvez não seja por aí, de buscar os culpados. Nós não chegamos com a palavra de amor, de afeto, com soluções, com ideias. Na maioria das vezes, quando existe um ponto de sofrimento na família, nós chegamos e colocamos o dedo na ferida. Eu falei, eu avisei que ele não devia fazer assim. Se ele fez, ele que arrumou o problema. Agora ele que se resolva. Lá em Caná, o texto do Evangelho é muito claro. Lá também nós tínhamos um problema. E quando Maria falou para Jesus assim: meu filho, o vinho acabou. Jesus poderia ter muito bem buscado os culpados. Ele poderia ter dito assim: mamãe, qual o problema? Eu não bebo, nem os meus apóstolos também bebem, nós já estamos indo embora. Jesus poderia muito bem ter dito assim: mamãe, foi um erro de planejamento, esse pessoal aí devia ter trabalhado um pouco mais, juntado um pouco mais de dinheiro e convidado menos pessoa. Então Jesus poderia muito bem ter buscado os culpados, mas também não o fez. Então esse texto do Evangelho nos mostra também que nós tínhamos um problema em Caná, mas lá tinha a presença de Jesus. Então isso nos traz o ensinamento de que não existe problema sem solução, quando temos por perto a presença divina do Mestre Jesus. Às vezes pode demorar um pouquinho mais para ceder. Às vezes não é na primeira semana, no primeiro mês, nos primeiros 6 meses. Mas o texto do Evangelho é claro: não existe problema sem solução. Numa sequência nós temos quando o serviçal passa e Maria fala assim: fazei tudo o que ele vos pedir. Hoje, quando deixamos as nossas casas, nós não podemos negar, nós não viemos a esta casa de oração, de paz e de amor. Nós viemos aqui em busca de uma conexão, uma ligação com o Cristo, com Jesus, com Deus, com os espíritos amigos, com os benfeitores espirituais. E essa conexão nós vamos profundamente no meio do Evangelho, porque o Evangelho nos sinaliza, nos traz caminho de luz, caminho que leva a Jesus. Mas talvez seja essa a tarefa mais difícil, porque seguir Jesus não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa fácil. Apesar de não ter nos pedido muito, pediu para amar a Deus, ter um pouco mais de estima por nós, e pediu para fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Não é muito. Veja bem, e se porventura, a hora que você fosse embora hoje, a hora que você estivesse entrando no seu carro, você encontrasse Jesus, o que você pediria a Ele? O que você pediria a Jesus? Você eu não sei, mas se Ele aparecesse para mim, eu iria pedir para ele ajudar meu filho a passar nesse concurso fiscal federal que tem agora em agosto, R$30.000 por mês. Eu ia pedir para ele curar essa unha encravada, porque as do BS não quer dar anestesia. Ia pedir para ajudar minha família, ia pedir para colocar dinheiro na minha conta. É bem provável que Jesus olharia para mim e falasse assim: ah, Bartimeu, poxa vida, te devolvi a visão lá em Jericó.
Eu te fiz você ouvir lá em Cafarnaum. Eu te fiz você andar ao lado do tanque de Betesda. E você continua surdo, cego, paralisado. Talvez a maior cegueira que existe é essa que nós temos, sabe? A maior paralisia. Nós temos condições de reverter, de diminuir essa limitação da compreensão. Nós temos isso com um pouco mais de esforço. Talvez aquele que nasce cego, aquele que nasce surdo, aquele que nasce paralítico, aquele sim depende do milagre imposto por Jesus. Mas nós dependemos somente do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa determinação, de querer mais, melhorar o nível de compreensão que facilitaria muito mais a nossa vida. E por fim tem o processo da transformação, mas não a transformação da água em vinho. Quando essa transformação diz uma mudança. Jesus em 10:10 no Evangelho de João, ele diz assim: eu vim para ter vida e vida em abundância. Essa foi uma colocação dizendo assim: poxa, você é filho de Deus, uma encarnação é um presente da misericórdia divina. Chico Xavier diz que nós vivemos em 25 bilhões, tem 7 encarnados. Então, quando nós encarnamos, deixamos 3 para trás, que também queriam essa vaga. E vejam bem, então, a gente muitas vezes pergunta-se: você está feliz no teu casamento? Está feliz na tua família? Está feliz no local que trabalha? Está feliz da comunidade que você frequenta? Então por que não mudar? Que resistência que nós temos à mudança. Nós ainda levamos para casa ainda de que pau que nasce torto, morre torto. Mas quando a mudança é a busca da nossa felicidade, por que não mudar? No caso daquela mulher, quando ela chega e faz aquela exposição: meu marido bebe 6 cervejas por dia. Mas como que você faz? Como que você trata ele? Eu chamo a atenção dele. Todo dia que ele chega alcoolizado e tarde da noite, eu todo dia estou chamando a atenção dele. Mas você ouviu o que Jesus disse para Pedro? Por que não mudar a estratégia? Por que você não faz diferente? Por que você não tenta avançar, fazer de outro jeito? Estou pescando aqui, eu não mudo a isca, não mudo o anzol, eu não tento passar por outro lado da ponte e continuo não pegando nada. Por que não fazer diferente? E você experimentou, talvez, ao invés de chamar a atenção do seu marido, falar eu te amo para ele? Será que se você falasse eu te amo uma vez por dia, ele não diminuiria de 6 para 5 cervejas? E se você falasse eu te amo 2 vezes, será que ele não diminuiria para 4? E se você falasse num ímpeto assim, arriscar falar eu te amo 6 vezes por dia, será que ele não deixava de beber? Então, quando essas coisas acontecem no seio da família, buscando a melhora, existe uma mudança da água para o vinho. Isso é uma transformação, isso é um milagre. Se você trabalha num lugar e você não gosta do teu patrão, não gosta do salário que você ganha, não gosta das pessoas que estão envolvidas como seus colegas de trabalho, mas se você fizer um curso, se você se esforçar, se você melhorar o teu nível profissional, mudar de trabalho, ganhar mais, trabalhar onde você gosta, você pode chegar em casa e falar: olha, estou ganhando mais, estou trabalhando onde eu gosto, estou feliz. Isso também é uma mudança da água para o vinho. Isso é uma transformação, isso é um milagre. Bem, nós poderíamos fechar esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo com as próprias palavras de Allan Kardec, logo no finalzinho do capítulo, quando ele diz assim: se nós pudéssemos entender, compreender a quantidade de força, de energia que trazemos dentro de nós, e se usássemos essa força, essa energia a nosso benefício, da nossa felicidade, do nosso bem-estar, dessa diminuição da limitação da compreensão, nós poderíamos fazer também muitas coisas que de vez em quando a gente olha nas outras igrejas, nos outros templos, em outras casas, em outras residências, a gente chama de milagre. Mas não é milagre, nada mais é do que a colocação em prática e o desenvolvimento das próprias faculdades que trazemos dentro de nós. Desejo muito que amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter o Cristo Jesus como a nossa principal companhia. Assim vai ser, assim será, que assim seja.